Olá, alunos do Quarentena English. Estamos aqui na quarta aula, depois de uns 2 ou 3 dias. Sexta e segunda, 2 dias? Não, sexta, segunda e terça. 3 dias. Eu dei uma preguicinha de fazer aula, mas nada que interfira muito. Bom, direto ao assunto, estamos aqui na aula 4, que vamos tratar do Present Simple. O Present Simple basicamente é a forma base de qualquer frase no inglês. Todas as frases que você utiliza, ou 90% delas, quando se trata do tempo presente, é o Present Simple. Sendo assim, bebam água. Sendo assim, nós temos vários modos de a dizer. Porém, nós vamos tratar hoje do como ela se comporta no passado presente, no futuro, no tempo presente, tempo futuro e o tempo passado. Sim, o present simple também é usado no tempo passado dependendo de alguns contextos. Como por exemplo, a forma base do present simple utiliza a forma base do verbo, o verbo no infinitivo. Tipo, o que é o infinitivo? Ar, ir. Trabalhar, comer, dormir. Basicamente é isso. É o infinitivo do verbo no português. E no inglês é só o verbo sem sem ing, sem o gerúndio, ou sem alguma coisa assim, que é assim que se diz ainda. Bom, nós temos a forma base, que é, por exemplo, I work in London, que é eu trabalho em Londres. Forma base, trabalhar. No caso, no português, a gente utiliza o trabalho, porém é questão de linguística, da linguística portuguesa. E como eu já disse, eu acho que em outras aulas, se eu não me engano, na terceira ou na segunda, na terceira pessoa do singular, nós adicionamos o S no fim do verbo. Como por exemplo, she works in London, que é I work in London, and she works in London. Works, que é o trabalhar, só com S no final, não muda a tradução continua a mesma. E também, na interrogativa, no modo interrogativo de se dizer o present simple, nós temos também vários modos de falar, e o mais comum deles é utilizarmos o do e o does. O do é o que a gente usa tanto para a primeira e segunda pessoa do singular, quanto para a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Não utilizamos o do para a terceira pessoa do plural. Por quê? Porque na terceira pessoa do plural nós utilizamos o does. Ah, mas tem diferença? Não. Mas só que é obrigatório no inglês você escrever desse jeito. O he, o she e o it tem que ser escritos com o does, enquanto I, you, we, you e they tem que ser escrito com o does, o do no caso. Também a gente usa o do e o does com as famosas question words, que se eu não me engano foram da aula 2, a continuação dos pronomes, que é os interrogative pronouns, os pronomes interrogativos. Porém, essas perguntas que utilizam who, que no caso é o quem, não são comumente utilizadas. Tipo, o do e o does não é comumente utilizado junto de perguntas que se iniciam por who, que é quem. Já falei também disso na aula 2, se quiser voltar lá, tá disponível ainda. É só rever a aula lá que eu falei. E também tem umas frases que sempre são muito boas para você lembrar, que são essas. No Where do you come from? Tipo, de onde você vem? Do you come from? 3 pontinhos, que é você vem da, o de, tipo, você vem do Brasil, você vem da Inglaterra, você vem da Espanha, você vem de Portugal, etc. Isso você vai adaptando conforme você vai falando. Por exemplo, do you come from Portugal? Você vem de Portugal?
Aí a pessoa responde yes ou no. I'm not sure, não tenho certeza. Bom, e também nós temos where do you live, que é onde você mora. Do you live in tal place? Tal place. In this place, or in this house, ou em Brasil, em Portugal, e etc. É a mesma coisa, que é você mora em tal lugar. Do you live in... Oh não, eu já falei isso. What work do you do? Que trabalho você faz, ou onde você trabalha? E do you like something? Você gosta de alguma coisa, ou você gosta de ice cream, sorvete, chocolate poutine, que eu acho que é poutine de chocolate. Eu acho que existe poutine de chocolate, não tenho certeza. Assim, não lembro nem o que é poutine. E temos também do you know, por exemplo, do you know Daniel, do you know Fernanda, ou etc. Você conhece tal pessoa e você utiliza essa também. Porém, o uso do present simple e pronto. O uso do present simple não se determina a apenas estas coisas. Nós temos também o modo negativo, como qualquer outra frase, como qualquer outra coisa, que se caracteriza por o uso do not, que é o famoso don't. Sabe, quando você fala don't, é a junção do not, que é o não fazer. E no caso da terceira pessoa do singular, é o does not, que é o doesn't, o famoso doesn't. E no present simple, o doesn't para a terceira pessoa do singular e o don't para os demais. Por exemplo, I don't live in London now. Eu não moro em Londres agora. E she doesn't lives in London now. Que ela não mora em Londres agora. Mas também nós temos o present simple para o tempo presente, né, basicamente. Que é o que a gente usa normalmente. O present simple, os presentes simples no tempo presente. E nós utilizamos o present simple geralmente para falar sobre algo que é verdade no presente. Por exemplo, I'm 16 years old. Eu tenho 16 anos, basicamente, certinho assim dizendo. E ele utiliza aquela famosa conjunção não, aquela diminuição da palavra, que seria I am 16 years old. I am, do verbo to be, o verbo to be do pronome I. E a diminuição dele fica com apóstrofe M, então é I apóstrofe M, I'm. Juntando, basicamente, americano ou britânico, quem fala inglês gosta de juntar as coisas. E também I am a student, ou I'm a student, que é basicamente um cognato, eu sou um estudante. O que é cognato? Cognato é basicamente palavras de dois idiomas diferentes que são parecidos, ou tem, tipo, no caso, que são parecidos e têm o mesmo significado. É diferente, tipo, de palavras como... Deixa eu ver se eu lembro algum falso cognato. Eu não vou lembrar agora. Mas, tipo, tem várias palavras que são falsos cognatos. Então você tem que dar uma verificada em uma ou outra e ir mudando assim o contexto. E, continuando, he lives in London. Ele mora em Londres. E she is 12 years old. Ela tem 12 anos. Ou ela é 12 anos velha, basicamente. Porque em inglês a gente não fala que a gente tem, a gente fala que a gente é. Eu sou 12 anos velho. Ou eu sou velho 12 anos. Que você não tem a idade. Você fez a idade, porém você já não é mais dessa idade. Por exemplo, eu nasci em 2004, fiz 15 anos em setembro do ano passado. Porém, eu não tenho 15 anos agora, eu tenho 15 anos, tantos meses, sei lá quantos dias, até eu completar 16 anos. Aí um dia depois eu já não vou ter mais 16 anos, vou ter 16 anos, 0 meses e 1 dia, e assim por diante. E também o present simple ele é utilizado em algo que acontece regularmente no presente. Como por exemplo, I play soccer every weekend. Eu jogo futebol todo fim de semana. E também
É algo que é sempre verdade. Por exemplo, algo que nunca vai mudar, só em raras exceções, mas essas exceções não entram no conjunto geral. Como por exemplo, the human body contains 2006 bones. Eu tinha esquecido que eu escrevi a palavra ossos em português. Bom, basicamente essa frase diz que o corpo humano contém 206 ossos, basicamente. E a outra frase é: The light travels at almost 300,000 km per second, que é a luz atravessa ou viaja em quase 300 mil quilômetros por segundo, que no caso seria o contains e o travels, que nas duas frases, e eles estão com S porque o corpo humano é ele, ou isto. É isto, o corpo humano é isto. Não é uma pessoa, hipoteticamente, né? E a luz é isto também porque não é uma pessoa, não é um ser humano. Ou não é eu nem você, é isto. E também nós geralmente usamos os advérbios de frequência, que é tipo sometimes, que é algumas vezes, always, que é toda vez, e never, que é nunca, com o present simple. Por exemplo, I sometimes go to the cinema. Eu às vezes vou para o cinema. E também she never plays soccer. Ela nunca joga futebol. E nesse caso não é o never que tá com o S no final, e sim o plays, porque o never não é verbo, é advérbio. São duas coisas completamente separadas. E também nós temos também o método de usar o present simple com o tempo futuro. Sim, o tempo futuro, lá para frente você usa o present simple. Basicamente, nós usamos também o present simple para falar sobre algo que está realmente fixado no futuro. Por exemplo, as aulas da escola começam na próxima semana. Você já sabe que vai começar na próxima semana. Mas só que no inglês, começam é no futuro. Não começou ou começa. E basicamente, no inglês a gente usa o the school classes starts next week. Eu falei no próximo dia, se eu não me engano, ou na próxima semana, mas começa aqui. As classes da escola começam na próxima semana, tá? E o starts é a versão padrão do verbo, porém com S da terceira pessoa do singular, porque escola não é uma pessoa e sim isto. Ou the train leaves at the 19:45 this evening. O trem sai da estação às 19:45 nesta tarde ou nesta noite, dependendo do contexto. E leaves, mais uma vez, por quê? Porque tá daquele jeito, né? No present simple com a terceira pessoa do singular. E we fly to Paris next week. Nós voaremos para Paris próxima semana. Como ele tá falando de nós, então não precisa do flies, que é o ES porque termina com Y. Então ele não precisa disso porque é nós, não é nem ela, nem ele, nem isto. E também nós podemos usar ele para algo no futuro depois da expressão do tempo, tipo when, after, before, que é quando, depois, quando, antes e depois, e depois de if e unless, que é tipo se ou a não ser que. Que, por exemplo, I will talk to John when I see him. Eu vou falar com o João quando eu ver ele. O se é o verbo no padrão, no modo padrão. E fica assim basicamente. You must finish your work before you go home. Você precisa terminar o seu trabalho antes de ir para casa. Se o if it rains, we will get wet. Se chover, nós ficaremos molhados. Basicamente é isso. Se chover, he won't come unless you ask him. Ele não virá a não ser que você peça a ele.
e present simple para o tempo passado. Algumas vezes usamos present simple para falar sobre o passado quando estamos contando uma história ou sumarizando o livro, filme, etc. E basicamente é isso. Nos vemos amanhã para mais uma aula do nosso Quarentena em Inglês. Muito obrigado e até mais. Tchau!